Olá a todos. O tema da minha palestra é Problemas associados ao bem-estar provenientes da seleção artificial de animais de companhia. Meu nome é Rosângela Gebara, eu sou médica veterinária, faço parte do Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo, da ONG Amparo Animal e da plataforma educativa VetSapiens. É muito importante a gente falar um pouco do histórico, né, de como começou toda essa questão da criação, né, dos animais, principalmente cães e gatos, para serem animais de companhia, né, os chamados pets. Na Idade Média, esses animais eles não tinham muito essa função de companhia, eles tinham mais uma função instrumental, né? Muitos cães eles eram selecionados geneticamente para um determinado tipo de trabalho, para uma determinada função. Muito mais cães eram selecionados naquela época e não, obviamente, os gatos, né? Então, durante toda a Idade Média, a gente tem indícios dessa seleção, mais relacionadas, obviamente, a uma função específica. Cães farejadores, cães para farejar trufas, cães para ajudar na caça. Então, tudo era selecionado para criar um cão que tivesse, obviamente, a sua função melhorada dentro dessa instrumentalização. No século XIX, né, os animais começaram ali da metade do século XIX para o final do século XIX, a gente começou a ver as primeiras seleções, né, relacionadas a padrões estéticos, né? Então eu quero cães menores, eu quero cães com orelha mais longa, eu quero cães com focinho mais achatado, eu quero cães mais menores para poder ficar no colo. Então essa questão da seleção artificial, né, para criar um determinado padrão e esse padrão ser estético, ele começa no século XIX. Hoje a gente tem mais de 400 raças definidas de cães, né? E infelizmente a gente tem muitos papers e publicações demonstrando que mais de 350 raças dessas apresentam problemas de saúde relacionados a essa seleção artificial, tá? Que tem uma herança genética nessas raças puras. Essa questão da pureza da raça, né, daquele cão, ele ter um pool gênico muito específico, ela começou na era vitoriana, no século XIX, onde existia esse conceito de eugenia, obviamente, que ia culminar no século XX com todos os problemas que advieram desta questão. Então, na época da era vitoriana, se falava que a elite boa era a elite pura, com sangue puro, que não tinha misturas. E esse conceito passou para a questão dos animais, tá? Hoje em dia, o que a gente vê são raças, né, definidas, personalizadas, que foram ao longo do tempo sendo selecionadas para se adequarem à descrição de que os clubes daquela raça impõem. Então ocorre uma reprodução seletiva, onde eles descartam os animais que não seguem os padrões estabelecidos pelos clubes de raça. E infelizmente esses padrões estabelecidos pela maioria dos clubes de raça são padrões meramente estéticos, que não estão relacionados com questões relacionadas ao bem-estar desses animais, ao bem-estar físico e psicológico. Isso tudo, como eu falei para vocês, toda essa seleção artificial, toda essa busca por padrões meramente estéticos, ela ficou muito mais intensificada no final do século XIX. Né? O primeiro Kennel Club criado foi na Inglaterra, em 1873, então a gente já está falando do final do século XIX. E ao longo do século XIX e do século XX, a gente viu que os criadores seguiam os métodos de consanguinidade, de inbreeding, tá? Para cada vez mais manter aquele pool genético restrito, procurando um animal de raça pura. Então os animais eram reproduzidos dentro de uma quantidade muito pequena do número de indivíduos, dentro até mesmo da mesma família, para conseguir, né, aquela característica esperada. Os primeiros clubes de criadores, né, o primeiro foi criado em 1873, mas logo depois vieram vários. Os primeiros clubes de criadores, eles tinham regras muito rígidas. Você só podia registrar um filhote num clube de criador
seja de um pastor alemão, seja de um bulldog, seja de um labrador. Você só podia registrar esse animal se você pudesse comprovar a linhagem desse animal. Então, a linhagem, quem eram os pais, quem eram os avós, e os kennel clubs da época, eles tinham realmente a sua biblioteca de genes. Depois, né, que criou-se esses pools gênicos super fechados através dessa reprodução entre animais muito próximos da mesma família, então avós com netos, pais com filhas, mães com filhas, a gente começou a ver esse cruzamento realmente em linha, do que eles chamam. E esse cruzamento em linha, esse pool gênico cada vez mais fechado, que trouxe todos os problemas que eu vou apresentar para vocês na minha palestra, tá bom? Infelizmente, como eu falei anteriormente, esses primeiros kennel clubs não entendiam muito dessa questão de bem-estar animal, do impacto dessa seleção artificial na saúde dos animais, e eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com as características que eles queriam. Eles queriam um animal mais forte, um animal mais musculoso, um animal mais alto, um animal com determinada pelagem, com determinada cor. Então eles iam atrás daquele objetivo, daquela característica e conseguiam selecionando. Então, se eles queriam um animal mais alto, eles pegavam o macho e a fêmea mais altos da ninhada e faziam esses animais se reproduzirem, esses irmãos se reproduzirem. Os que nasciam, né, dessa reprodução, eles pegavam os filhotes mais altos e reproduziam de novo. Então eles iam tentando apurar aquelas características nas seleções, nas seleções seguintes. E quais foram as consequências, né, de toda essa seleção artificial aí que se iniciou no meio do século XIX até hoje? Então hoje a gente tem cães, raças de cães muito grandes e muito pesados que foram selecionados para ficar grandes, mas a articulação deles não foi melhorando com isso, tá? Então esses animais acabam tendo problemas sérios nas articulações. Cães com pernas muito curtas, muito mais curtas do que seria o ideal, né, para aquela raça, para aquela conformidade. Isso acaba limitando a locomoção desse animal. Pernas muitas vezes tortas, né, que as pessoas acham bonito, então o cão é garrincha, né, o cão tem problemas de coluna muitas vezes por ter essa conformidade, né, que foi sendo selecionada por questões puramente estéticas. Animais com o crânio achatado, com os focinhos curtos, os famosos animais braxcefálicos, isso tanto em cães quanto em gatos, né, com sérios problemas respiratórios, com a síndrome que a gente vê hoje, a síndrome do cão braquiocefálico, obstrução do ducto lacrimal, então esses animais têm problema para lubrificar a córnea, diversos problemas oftalmológicos, dermatite de dobras, problemas dermatológicos. Então a gente tem uma série de questões, a gente vai falar mais para frente, com os cães braquicefálicos. Inclusive alguns países proíbem, né, a reprodução e venda de animais que têm um focinho mais curto de que 1/3 do comprimento do crânio, como por exemplo a Holanda. Os animais com crânios muito largos, que foram selecionados, né, para ter essa feição cada vez mais larga, que se assemelha muito com a face de um bebê, né? Então a cara arredondada, os olhos grandes, as pessoas gostam muito do pug, do bulldog francês, do bulldog inglês, justamente por ter essa cara mais arredondada. E esse crânio muito largo que foi sendo selecionado trouxe muitos problemas para as fêmeas na hora do parto. Tem um trabalho famoso, né, do Evans e do Adams de 2010 que mostra que 86% das gestações de bulldog inglês terminam em partos distóxicos, terminam em cesariana, devido à desproporção entre a cabeça do feto e a conformação pélvica da fêmea. Então vocês imaginam se esses animais estivessem numa reprodução natural, né, numa seleção natural, provavelmente não iria nascer um animal com crânio aumentado, porque esse animal não iria nascer, né? A fêmea ia ter um problema no parto, muitas vezes ela iria morrer, o filhote iria morrer. Como a gente está impondo uma questão artificial, a gente está fazendo uma cesariana dessa fêmea para tirar esse animal que não nasceria de forma natural, a gente está perpetuando um problema. E é muito triste, porque a gente vê que os criadores não estão preocupados com o bem-estar
dessa fêmea. Tanto que tem fêmeas de bulldogs, né, de criadores clandestinos e não clandestinos, que passam por inúmeras cesáreas ao longo da vida. Elas nunca conseguem ter um parto de forma natural. Isso causa muito problema, né? Isso causa muito desconforto para essa fêmea, por mais que seja feita a melhor anestesia, a melhor cirurgia do mundo. Essa fêmea, na verdade, é uma máquina de parir. Então, a gente tem que se preocupar muito com essa questão. Existem outros problemas, né? Como eu falei, animais selecionados para terem os membros tortos acabam tendo problemas de locomoção, degeneração do joelho, anomalias dentárias, né, ocasionada muitas vezes por essa alteração, essa seleção para ter uma alteração na conformidade do crânio. Isso acaba tendo muito problema, causando dor crônica, causando mais predisposição a ter a doença periodontal, dificuldade de mastigação, dificuldade de ingestão. A questão dos cães braquicefálicos, do posicionamento do olho, né? Muitos desses animais têm uma exoftalmia, o globo ocular muito grande, não consegue lubrificar. Muitos desses animais sofrem com uma ceratoconjuntivite seca crônica, causando muita dor, muitas vezes tendo uma ulceração de córnea, perdendo a visão. É muito comum a gente ver Shih Tzu, Lhasa, Pugs com problemas oculares devido a essa seleção artificial para ter uma conformação do crânio diferente, para ter um focinho cada vez mais achatado. Tá? Então, muitos animais têm ceratoconjuntivite seca, prolapso ocular, dor. Tem animais que vão para o banho e tosa, e muitas vezes por uma questão de segurar o animal mais fortemente, muitas vezes para fazer uma secagem ou uma tosa naquele animal, o olho que já está numa conformidade um pouco mais para fora, né, ele acaba saltando e tendo o prolapso ocular, que é muito mais comum nesses cães. A questão das peles, né, as pessoas acham lindo ver um Shar-Pei com todas essas dobras de pele, isso causa muito problema dermatológico, muitas dermatites, né, eczemas, doenças fúngicas ocasionadas por esses cães que foram selecionados para ter as dobras cada vez em maior quantidade. E animais muitas vezes que são selecionados para não ter pelo, né, esses animais eles podem sofrer muito mais com os problemas de hipotermia. Então toda essa seleção artificial, a procura de características puramente estéticas levou a problemas em grande parte das raças definidas que a gente vê hoje, tá? Então a gente vê, por exemplo, o pastor alemão com risco maior de desenvolver catarata, um risco maior de desenvolver cegueira, né? Ele pode ter problema com esse tórax cada vez mais fino, né? Ele pode ter problemas quando ele tem uma dilatação do estômago, eles são mais propensos a ter hemofilia, eles são mais propensos a desenvolver pancreatite, né, causada quando eles estão, por exemplo, numa dieta de perda de peso, e eles têm muitos problemas, obviamente, de displasia, causando muita dor nesses animais. O boxer é um outro caso, tá? Então, pela questão da seleção de animais com cada vez com o focinho mais achatado, você acaba tendo muito mais boxers com problemas oculares, com mais propensão a desenvolver ceratoconjuntivite seca e ulcerações na córnea, problemas respiratórios, problemas no crescimento dos dentes, né? Problemas cardiológicos, então com muito mais cardiopatias devido a essa seleção intensa. Alguns tipos de cânceres que foram se mantendo, eles são mais propensos a desenvolverem esses tipos de câncer justamente por esse pool gênico mais fechado. O Basset Hound com problemas de locomoção, por essa seleção de cada vez pernas mais curtas, né? O animal mais robusto, mais pesado, com mais dobras na pele. Eles têm muitos problemas de mobilidade, muitos problemas na articulação do joelho, na articulação do cotovelo, e problemas oculares também, com maior propensão a desenvolver glaucoma e perda de visão, tá? Aqui a gente vê uma foto, né, de como era o Bulldog em 1915, numa grande exposição que teve de raças, e essa exposição gerou um livro, né, Cães de Todas as Nações, esse livro é de 1915, do Mason, e ele traz essas fotos dos animais, das raças, como elas eram no começo do século XX, né? E aí a gente vê que a seleção natural, a seleção artificial foi modificando esses animais. Esses animais ficaram com a pata mais curta, ficaram mais gordos, mais robustos, com o tórax mais largo,
o focinho muito mais achatado, uma maior quantidade de dobras cutâneas, o olho também, né, mais escondidinho, e obviamente um grande problema respiratório, que as pessoas acham lindo, né, o Bulldog fazer aquele ronco e ter toda aquela dificuldade respiratória. Então, o Bulldog inglês atualmente, de acordo com uma pesquisa do Kennel Club da Inglaterra, ele sofre de mais de 50 problemas de saúde relacionados a essa seleção artificial. E a expectativa média de vida desses animais, nesse estudo que foi feito em 2004, tudo bem que um N é de 180 indivíduos, a expectativa média do Bulldog atualmente é de 6,25 anos, tá? 6 anos e meio de vida. É um tempo de vida muito curto e eles acabam morrendo por problemas relacionados a essa seleção artificial. Um estudo de 2016 que foi feito, na verdade, fazendo um levantamento, né, das fichas médicas de 2.662 bulldogs, comparando com outras raças, comparando com outros cães, mostrou que a saúde desses animais é muito pior que a saúde de outros cães, tá? Então, se vocês quiserem ter acesso a esse estudo que foi publicado agora em junho de 2022, comprova isso. Então, o Bulldog tem realmente muito mais problemas de saúde que outras raças e por isso a sobrevida, a expectativa de média dele é mais baixa, infelizmente. Aqui a gente vê também a comparação desses animais nesse livro de 1915, né, do Bull Terrier, como ele era, ele não tinha esse focinho aqui, essa parte do crânio tão achanfrado, né, ele tinha uma conformação do tórax diferente, ele era mais alto, ele era menos robusto, ele era menos gordo, e a gente vê uma diferença muito grande, né, o que era o Bull Terrier naquela época e o que é o Bull Terrier hoje. Aqui a gente vê o São Bernardo também, muito mais magro, muito mais longilíneo, com os membros mais altos, o focinho não era tão achatado, né? A gente vê uma grande diferença aqui na conformidade do crânio também. Aqui a gente vê uma foto de 1940 de um Basset Hound completamente diferente do que a gente vê hoje nas exposições. Aqui a gente pode ver o excesso de pele que esse animal tem, né? O tamanho aqui, a conformidade dos membros, tanto os anteriores quanto os posteriores, então a gente vê uma diferença muito grande. Aqui a gente vê membros mais curtos, uma grande quantidade de dobras de pele, que isso a gente sabe que causa dermatites, causa dificuldades. O focinho também era mais alongado, a gente vê um focinho mais curto, né? Uma pálpebra mais caída, muitas vezes ptose, uma orelha muito maior e mais caída, ocasionando também problemas. Então toda a conformação, tanto do corpo, do crânio, do focinho e quanto a quantidade de pele, ela foi mudando ao longo, né, desses 70, 80 anos. Então hoje a gente vê um Basset Hound mais baixo, os jarretes mais baixo, o excesso de pele, o problema nos discos intervertebrais, problemas de coluna, pálpebras caídas, mais propensão a ectrópio e orelha excessivamente grande. Aqui a gente vê o boxer, a diferença, né? Então, também a diferença da conformação no corpo, na conformação do crânio, no comprimento do focinho, então aqui um focinho muito mais achatado, a diferença das orelhas, né? Tudo bem que aqui a gente pode ter uma conchectomia, e aqui o cão não está com a conchectomia, mas a gente vê realmente uma diferença aí na conformação. O pastor alemão, ele não tinha toda essa seleção artificial para ter realmente a parte aqui dos membros posteriores mais baixa, mais abaixada em relação ao resto do corpo, né? Então hoje você tem, para ter essa conformidade, você tem muito mais animais com maior chance de desenvolver a displasia coxofemoral. Você vê aqui a coluna completamente reta e aqui você vê a diferença dessa coluna, tá bom? E quando a gente fala também de seleção artificial, a gente pode dizer que ela houve, infelizmente, também com a espécie felina, né? Os gatos estão próximos dos seres humanos há milhares e milhares e milhares de anos. A gente tem evidências a partir de 15 mil anos dessa proximidade, né, dos felinos com as tribos humanas, mas somente no século XIX eles viraram animais de companhia, viraram pets. A primeira exposição de gatos de raça no mundo
foi em Londres, né, no Crystal Palace, em 1871. E a primeira associação aí de gatos de raça foi criada em 1910, logo no comecinho do século XX. A seleção artificial nos felinos, ela começou com o objetivo também de fazer com que esses animais adquirissem características desejáveis, né? Questões estéticas, nada relacionado com bem-estar, nada relacionado com a saúde desses animais. Então, as pessoas queriam um gato com uma determinada pelagem, com um gato com pelo comprido, um gato com pelo de determinada cor, a conformação facial, né? Então, aquela carinha mais redonda, os olhos maiores, um gato maior, um gato menor. Então, tudo isso foi sendo feito, né, através da endogamia para tentar adquirir as características que, obviamente, as pessoas queriam, né, ao comprar aquele animal. E essa seleção artificial também trouxe muitas consequências, tá? Hoje a gente tem uma mortalidade muito maior em cães com raça definida do que gatos com raça definida do que gatos com raça sem ser definida, tá? Então a gente tem 16% de mortalidade em animais até 8 semanas em cães com raça definida, e a gente tem uma mortalidade de filhote em alguns trabalhos demonstrando 25% de mortalidade em gatos persas. Muitos desses animais que foram geneticamente selecionados através da endogamia, né, da cruza entre parentes, da diminuição desse pool gênico, apresentam distocia na hora do parto. E essa distocia ela aumenta para 15% em animais com raça definida. Os gatos birmaneses foram selecionados nos Estados Unidos para ter uma conformação, e isso acaba trazendo defeitos craniofaciais, né, problemas de coluna, meningoencefalocele, devido a um gene autossômico recessivo que esses animais têm. E os gatos birmaneses no Reino Unido, na Austrália e Nova Zelândia são 4 vezes mais propensos a desenvolver diabetes tipo 2 que outros gatos. Então esses são alguns trabalhos, né, que vocês podem ver todos esses resultados, infelizmente, que a gente tem. Na Associação Internacional de Felinos, na International Cat Care, eles mostram realmente vários problemas genéticos, né, vários problemas relacionados à genética, né, à raça dos animais. Então aqui a gente vê vários problemas: cardiomiopatia hipertrófica, distrofia muscular, a síndrome de Manx, a osteocondrodisplasia, atrofia progressiva da retina, que aparece muito mais em algumas raças específicas, os defeitos da cabeça do birmandês, como eu falei anteriormente, surdez, a miopatia dos Devon Rex. Existe uma série de doenças que estão relacionadas à raça, tá? E outras, obviamente, que a gente vê muito mais facilmente, né? A diabetes mellitus, a asma, os linfomas, as displasias do quadril, amiloidose, adenocarcinoma, estrabismo. Então isso está muito relacionado, obviamente, a algumas raças, tá bom? Os gatos da raça Munchkin, que é muito comum na Ásia, né? Eles são muito famosos na Ásia. Eles têm muito problema, porque eles foram selecionados para terem essas patinhas curtas, para terem o corpo curto e essa carinha redonda. Eles são lindos, né? Mas eles seriam lindos se eles não fossem um ser vivo, se fossem um bichinho de pelúcia, porque eles têm muitos problemas. Eles têm malformações espinhais, eles sofrem de dor de coluna, porque eles têm lordose e escoliose, tá? Porque eles são selecionados para serem curtos, né? De um comprimento curto, e os membros posteriores e anteriores curtos também. Eles sofrem de osteoartrite e eles têm também maior chance de nascer até com anormalidades nas costelas. Então esses animais, alguns autores dizem que eles têm uma dor crônica pelo resto da vida, desde quando filhotes até quando eles são velhinhos, até a morte, eles sofrem com essas dores. Agora, você imagina um ser que não consegue falar, obviamente eles expressam, mas você precisa ter um olhar para entender, mas imagina um ser que não consegue falar, que está tendo uma dor crônica na coluna, nas articulações. Imagina essa vida toda de sofrimento.
né? E os cães braquicefálicos, aqui a gente vê a diferença na conformidade do crânio, no comprimento do focinho. Muitas vezes são selecionados para ter o focinho cada vez mais achatado. Tem animais que têm o focinho que é inclusive para dentro, né? Quando a gente vê o animal de lado, ele está para dentro da área dos olhos. Isso aqui causa uma dificuldade muito grande na respiração. Esses animais não conseguem regular a temperatura, eles não têm espaço para um ar quente ou um ar frio ser regulado, né, nas narinas, para esse ar ser filtrado. Eles têm muitos problemas aqui com o ducto lacrimal, porque você tem uma compressão desse ducto lacrimal. Então eles têm muitos problemas oculares, muitos problemas respiratórios, muitos problemas na conformação desse crânio. E a gente tem várias graduações dessa braquicefalia, né? Desde o grau 1, que é uma braquicefalia leve, grau 2, que é uma braquicefalia moderada, o grau 3, que é uma braquicefalia um pouco mais profunda, e o grau 4, que é uma braquicefalia severa e que causa muitos efeitos nesses animais. Aqui a gente tem 2 trabalhos mostrando isso, né? Trabalhos que foram feitos e associam a braquicefalia a problemas respiratórios. E aqui a gente vê algumas raças que têm realmente essa braquicefalia e que foi selecionada ao longo das décadas para ficar cada vez pior, tá bom? Quando a gente fala de braquicefalia, tem um paper bastante interessante que foi publicado em 2017, né, pelo Instituto Roslin na Escócia, que analisou 370 cães, o DNA de 374 cães, entre cães braquiocefálicos e não braquicefálicos. Eles analisaram o DNA, eles fizeram todo um screen genético aí desses animais e fizeram tomografias nesses animais. E fizeram uma correlação, né, dos genes desses animais com as tomografias. E eles chegaram à conclusão que os animais braquicefálicos são braquicefálicos porque eles têm um defeito que eles acabam não conseguindo fazer com que o gene SMOC2 apareça, né? Então eles têm uma inibição da conformidade desse gene SMOC2 que acaba acontecendo a braquicefalia. Os animais que têm esse gene SMOC2 normais têm o focinho normalmente alongado, que pode ser um pouco mais comprido, um pouco mais curto. Os animais que não conseguem expressar, que têm uma mutação, que não conseguem expressar esse gene SMOC2, acabam desenvolvendo a braquicefalia. Então, muitas vezes essa braquicefalia é um defeito, é uma mutação. E quando as pessoas fazem essa seleção natural, elas acabam, né, cruzando e selecionando os animais que têm essa mutação genética, que têm o defeito de expressar esse gene, e eles cruzam 2 animais com o mesmo problema. Então você vai tendo essa braquicefalia cada vez mais severa. Aqui a gente vê uma foto, uma rara foto, né, chega a ser uma ilustração aqui, mas é uma foto de 1895 dos pugs na época, tá? Então aqui eles falam Mrs. McLennan's Team of Pugs. Então eram os pugs da Mrs. McLennan's. E aqui você vê que eles tinham um focinho muito mais alongado. Então isso foi feito, a raça naturalmente não tinha essa braquicefalia tão severa, né? Então essa braquicefalia no pug traz uma série de problemas. Primeiro, a estenose da narina, animais que não conseguem respirar, que passam uma vida como se tivesse um pregador na narina. Animais que facilmente entram em hipertermia, muitas vezes em choque e morte. Esses animais eles não conseguem respirar de forma normal, não conseguem trocar calor com o ambiente, né, através da ofegação. Então, se eles vão andar, por exemplo, se tiver 25 graus, eles forem andar 2 voltas no quarteirão, eles podem ter um heat stroke, eles podem ter uma hipertermia e vir a óbito por isso. Esses animais sofrem de hipertensão, muitas vezes eles têm outras alterações relacionadas a essa braquicefalia, então muitas vezes eles têm o palato mole alongado, uma hipoplasia de traqueia, dobras cutâneas extremamente, né, abundantes, trazendo muitos problemas dermatológicos, problemas de coluna, problemas na cauda e problemas oftalmológicos devido à conformação do crânio, né? Então o globo ocular deles é muito mais exposto e fica muito mais propenso a ter uma ceratoconjuntivite seca e úlceras, tá bom?
Esse estudo genético com bulldogs de 2006, ele foi publicado, na verdade, em 2016, ele é um estudo que fez toda uma avaliação genética de 102 bulldogs na Inglaterra, e eles concluíram, através de toda essa avaliação genética, que houve uma seleção artificial muito exagerada com essa raça, tá? Levando a tudo isso que eu falei anteriormente, braquicefalia, condrodisplasia, levando, obviamente, a ter uma característica que as pessoas queriam, né? Uma característica tanto de personalidade quanto de aparência, uma aparência mais infantil, parece um bebezinho, né? Aquela cara arredondada, os olhos grandes. A maioria dos bulldogs hoje na Inglaterra, a grande maioria, advém de 68 indivíduos. Então houve um gargalo genético artificial muito grande, tá? Eles têm uma diversidade genética muito baixa. A raça começou a ser selecionada em 1835 e quase que todos os bulldogs, não só da Inglaterra, mas todos os bulldogs do mundo, vieram desses 68 indivíduos que começaram a ser reproduzidos com fins comerciais. Mesmo que a gente tenta fazer o outbreeding, mesmo que a gente tenta cruzar, por exemplo, um bulldog que está na Inglaterra com um bulldog da África do Sul, com um bulldog que está aqui no Brasil, eu não vou conseguir mais, né, melhorar esse estoque genético, eu não vou conseguir mais voltar, né, todo esse inbreeding, todo esse pool gênico tão fechado que existe entre os bulldogs. Então, mesmo que eu tente recriar com os atuais reprodutores fenótipos mais saudáveis, eu não consigo fazer de maneira efetiva, tá? Então, gostaria que vocês lessem esse trabalho, é um trabalho bastante interessante, mostrando, né, que a maioria dos bulldogs, isso obviamente eles estimam através desse screening que eles fizeram geneticamente com bulldogs diferentes, né, com 102 bulldogs diferentes, que a maioria desses bulldogs vieram desses 68 indivíduos a partir aí do 1835, tá bom? Toda essa discussão a respeito, né, do quão deletério foi essa seleção artificial feita no último século, ele começou a ser muito mais discutido, né, e falado para o grande público a partir de 2008, quando teve um importante documentário da BBC chamado Pedigree Dogs Exposed, onde este documentário trazia todos esses problemas que a gente está falando, e esse documentário fez críticas muito severas ao Kennel Club, né, principalmente na Inglaterra, e a principal evento, né, o principal dog show, a principal exposição de cães que tem no mundo, que é o Crufts. E a partir desse documentário, vocês encontram esse documentário na internet, o governo inglês comissionou e apareceram 3 relatórios relacionados a essa questão da seleção artificial. Então, um relatório foi feito pela RSPCA, a Sociedade Real para a Prevenção de Crueldade contra os Animais. Um outro relatório foi comissionado pelo grupo de parlamentares, né, associados para o bem-estar animal, e um outro relatório foi comissionado pela ONG Dog Trust e foi feito pelo biologista Patrick Bateson. Esses relatórios demonstraram praticamente a mesma coisa, tá? Que as práticas atuais de reprodução, né, de seleção artificial desses animais, são prejudiciais ao bem-estar desses animais e devem ser modificadas urgentemente, tá? Só que a partir de toda essa exposição desse problema, a gente já teve alguns avanços, principalmente nesses grandes eventos, nessas grandes exposições de cães, e alguns kennel clubs acabaram por modificar um pouco seus padrões raciais. A gente pode ver aqui um exemplo disso, né? Um mastiff napolitano que ganhou o Crufts de 2011 com muito mais dobras, uma conformidade do corpo bastante diferente, e o que ganhou agora em 2022. Mais longilíneo, né, com as patas mais compridas, com menos dobras, com uma conformidade aí que provavelmente traz menos impacto aí para a saúde e para o bem-estar dele. Esse é um outro estudo bastante triste, né, que mostra que mais que 90% dos chihuahuas apresentam fontanelas, aberturas nos crânios persistentes.
e isso está ligado à seleção artificial para terem cada vez chihuahuas menores, né? A miniaturização da raça, então chihuahuas com menos de 1,5 kg. E hoje em dia o que as pessoas querem é esse chihuahua que eles falam que é Applehead, que é uma cabeça mais arredondada, né? A gente vê aqui a diferença do crânio, né? Do chihuahua normal, né? Que tem este tipo de crânio, e do chihuahua que é cada vez mais procurado pelas pessoas e falado como o melhor da raça dentre as associações, tá? Então, esses animais que foram selecionados para ter a conformação do crânio parecido com uma maçã, né, que é o Applehead, que é um crânio mais curto e mais abobadado, e animais muito pequenos, com 1 kg, 1,5 kg, eles acabam tendo esse problema das fontanelas persistentes. Então tem um trabalho aqui publicado em janeiro de 2020, né, e a gente tem um outro trabalho aqui publicado falando, mostrando, né, com todas as tomografias computadorizadas, mostrando a imagem dessas fontanelas que muitas vezes permanecem abertas. E muitas vezes é motivo, por que esses animais muitas vezes caem de uma cama que tem 50 centímetros e acabam morrendo? Porque o crânio deles não é totalmente fechado, tá? Então é muito comum trauma crânioencefálicos leves, que em outros animais não causaria morte, mas nesses animais acabam causando a morte. Entre outros problemas relacionados a essa miniaturização, né? As pessoas querem aquele cãozinho de bolsa, que elas podem levar dentro da bolsa para qualquer lugar, não entendem que é um ser vivo, um ser senciente, e simplesmente não é um bicho de pelúcia. Um outro estudo genético bastante importante, né, que ele foi usado como base para várias resoluções em diversos países, e principalmente na Inglaterra, foi um estudo publicado em maio de 2008, que fala a estrutura da população e a análise dos cães de raça pura em relação ao seu inbreeding, ao seu pool genético, né? Então, o objetivo desse estudo era justamente investigar a incidência da endogamia, do inbreeding em cães de raça pura na Inglaterra. E eles chegaram à conclusão, né? Eles fizeram um total de 2,1 milhões de cães foram estudados, obviamente foram analisados as fichas médicas desses animais, de diferentes raças, de 10 raças diferentes, de diferentes tamanhos. Então eles analisaram fichas médicas desde animais pequenos até animais grandes. E eles chegaram à conclusão que os cães na Inglaterra, de diversas raças, são extremamente endogâmicos, vieram de uma endogamia extrema, né? O tamanho efetivo da população que gerou 8 raças de cães na Inglaterra tem o tamanho entre 40 e 80 cães. Então, 40 a 80 cães geraram a maioria das raças que estão na Inglaterra hoje. Mais de 90% desses cães foram resultados de acasalamentos de parentes de primeiro e segundo grau. Irmãos, cruzamento de pais com filhas, mães com filhos, então, e segundo grau, de avós com netos, tá? Então é muito, muito, muito fechado esse pool gênico. E mais de 90% das variantes genéticas únicas de uma raça são perdidas ao longo de 6 gerações, indicando, obviamente, o efeito dramático que esse tipo de reprodução imposta para os animais nas últimas décadas tem na diversidade genética desses animais. Então, a conclusão dos autores desse estudo, né, do McGreevy e do Cowboly, é que há uma necessidade muito grande de mudança nas práticas de reprodução para melhorar a saúde e o bem-estar dos animais com raça definida. E, obviamente, a necessidade de abrir esse pool gênico e relaxar algumas regras impostas a essas raças, aumentando, obviamente, a variação genética. Então, se você fala que um bulldog pode ter um focinho de 5 centímetros a 15 centímetros, se você relaxa essa regra, você consegue alcançar essa variabilidade dentro daquela raça, tá? Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência sobre isso, que os veterinários tenham consciência sobre isso, que os conselhos veterinários tenham consciência sobre isso e que, principalmente, né, as pessoas que ditam essas regras, as associações de raça têm que mudar
totalmente aí as regras em relação aos concursos que a gente vê atualmente, tá? É muito importante a gente falar sobre isso, principalmente com a classe veterinária, porque a gente sabe que tudo isso afeta o bem-estar dos animais, né? Aqui a gente vê que o Conselho Britânico de Bem-Estar Animal, logicamente, fez um relatório e ele diz o seguinte: os problemas genéticos relacionados à criação de raças puras têm afetado seriamente o bem-estar animal. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque não afeta 1, 2 ou 10 animais, afeta um número enorme de animais, causa um problema que perpetua de geração para geração, e a qualidade de vida desses animais e a quantidade de vida, quer dizer, o animal sofre desde quando ele nasce até quando ele vai morrer, acaba sendo severamente reduzidas, tá? Então é muito importante, a gente não pode fechar o olho para esse problema, né? Aqui é o relatório que eu convido vocês a ler também, o problema, né, com os cães de raça pura na Inglaterra, né, um problema de bem-estar animal. E aqui a gente tem também um estudo bastante interessante aqui desses dois autores da Austrália que fala, né, algumas soluções práticas para melhorar o bem-estar desses animais de criação de animais de raça definida, tá bom? Aqui a gente vê algumas notícias, né, um clipping de notícias mostrando tudo isso que a gente falou ao longo da apresentação. Pugs e bulldogs, por que a gente acha normal assisti-los engasgar, né? Cachorro morre após voo de São Paulo para Vitória. Um cão da raça Pug teve parada cardiorrespiratória. Bulldog com dificuldade para respirar é salva por tripulação de avião com a ajuda de máscara de oxigênio. E as pessoas muitas vezes acham lindo, né? Quando a gente vê uma coisa dessa numa notícia, quando a gente vê um filme desse nas mídias sociais, as pessoas, ai que lindo, parece um bebezinho. E na verdade o animal sofre o resto da vida dele, né? Causa muito sofrimento essas alterações, essas características selecionadas artificialmente para a gente ter um animal com uma cara de um bebezinho, e causa muito sofrimento e muitas vezes causa a morte súbita, né? E a morte sem a gente esperar de animais jovens dessas raças, tá bom? As associações veterinárias de várias partes do mundo já se posicionaram fortemente, né, a essa questão da seleção artificial desses cães de raça definida. Então, após aquele documentário importante da BBC, e após todos os estudos que tiveram, né, sobre esse problema, em 2016, a Associação Britânica, a Associação Britânica, ela mostrou que essas pesquisas refletiam a gravidade dos problemas de saúde, tá? Então, obviamente, todos esses problemas de dificuldades respiratórias, úlceras de córnea, doenças de pele, a questão das distocias, né? As fêmeas não conseguem dar à luz naturalmente. Eles chegaram à conclusão que existe uma necessidade, que havia naquela época já, em 2016, uma necessidade urgente da revisão dos padrões da raça para parar o sofrimento desnecessário da raça. E o que a Associação Britânica Veterinária falou? Os veterinários britânicos devem aconselhar os tutores a não comprarem animais braquicefálicos e escolher uma raça mais saudáveis. E também falaram o seguinte: os cães braquicefálicos não devem ser vistos como fofos, como desejáveis. Ao contrário, os veterinários devem explicar que estes cães estão predispostos a uma vida doente e com baixo nível de bem-estar, tá? Na Inglaterra, hoje, é obrigatória a notificação de qualquer procedimento cirúrgico ou não cirúrgico em cães de raça pura. Então, se o veterinário tiver que fazer uma cirurgia de entrópio ou ectrópio num cão de raça pura, ele tem que fazer a notificação para o Kennel Club daquele animal, tá? Então, se o animal tiver qualquer problema no sistema respiratório, no sistema músculo-esquelético, qualquer problema oftálmico, qualquer problema neurológico, qualquer problema dermatológico, né, que precise de uma correção cirúrgica, precise de um procedimento, este animal, ele tem que ser, este procedimento e esse animal tem que ser notificado ao Kennel Club daquela raça. Então, isso é uma notificação compulsória que os veterinários devem fazer, tá bom? A Associação Veterinária Americana,
em fevereiro de 2017, ela lançou um statement, né, um posicionamento em relação à criação de animais de forma responsável, o que teria que ser feito. Primeiro eles fizeram um texto, né, o texto original falava assim: animais de companhia que exibem qualquer característica herdada geneticamente que negativamente afeta a sua saúde ou o seu bem-estar não devem ser colocados para criação. Só que depois, obviamente, da pressão, né, de obviamente algumas associações de criadores, eles adaptaram um pouco esse texto, eles revisaram esse texto e em fevereiro de 2017 eles publicaram um texto revisado, né, para maximizar a saúde e o bem-estar dos animais de companhia. A Associação Veterinária Americana apoia a pesquisa em questão das desordens hereditárias para melhor educar os profissionais e os criadores a identificar e minimizar essas desordens em animais de companhia dentro dos seus programas de criação de raça, tá? Então você vê que tem uma diferença aí muito grande entre os dois textos que a gente viu, entre as duas políticas publicadas pela AVMA. E já chegando no final da minha apresentação, é muito importante a gente dizer que todas as associações veterinárias deveriam, obviamente, advogar por uma mudança radical no sistema de criação de cães de raça, deveria tentar interferir ao máximo nas regras da sinofilia. Nós, como médicos veterinários, e sabendo o impacto que essas regras podem trazer no bem-estar e na saúde dos animais, nós temos a obrigação, a responsabilidade de lutar, de advogar pela mudança dessas regras. Nós devemos também lutar para instituir regulamentações mais rígidas para os criadores, né? Todos devem ter responsáveis técnicos, nós não podemos permitir que criadores legalizados não tenham responsáveis técnicos veterinários. Nós devemos, até como associação veterinária, aprimorar as ferramentas de fiscalização dos criadores regulares e ajudar na denúncia e fiscalização dos criadores clandestinos. Nós devemos promover congressos para educar veterinários, criadores e tutores sobre esses problemas. Devemos trabalhar e subsidiar pesquisas nessa área, produzir materiais educativos e demandar notificação desses problemas. Os veterinários que se veem diante de animais, por exemplo, com uma severa braquiocefalia, fêmeas de bulldog que não conseguem parir, isso tudo deveria ser notificado para as associações de raça e notificado para os conselhos veterinários. Nós, como veterinários, né, e de acordo com o nosso juramento, deveríamos nos opor à criação de animais que produzam alterações na forma ou na função corporal que são prejudiciais à sua saúde, ao seu bem-estar e à sua qualidade de vida. O Conselho Federal de Medicina Veterinária lançou uma resolução em outubro de 2018. Eu posso dizer que eu tive o prazer de participar, né, da confecção dessa resolução. Eu faço parte da Comissão de Bem-Estar do Conselho Federal de Medicina Veterinária e trabalhamos muitos e muitos meses na confecção dessa resolução e na aprovação dessa resolução. Essa é uma resolução relacionada à caracterização e à definição do que é crueldade, abuso e maus tratos contra os animais vertebrados e em relação à conduta dos médicos veterinários zootecnistas em relação aos maus tratos. E, obviamente, né, no seu inciso 24, existe um texto que fala: realizar ou incentivar acasalamentos que tenham elevado risco de problemas hereditários e que afetem a saúde da prole ou da progenitora, ou que perpetuem problemas de saúde pré-existente dos animais, são considerados maus tratos. E o médico veterinário zootecnista tem o dever de orientar tutores e proprietários de animais sobre as condutas que implicam maus tratos. Então, se a gente vê um tutor que tem uma bulldog com uma severa braquiocefalia, quer reproduzir essa bulldog, a gente tem o dever de falar para ele não reproduzir esse animal, tá? Então, a partir dessa resolução, a gente pode dizer que a gente já tem, né, uma certa resolução em relação a isso no Brasil, tá bom? Em relação aos cães e gatos de raça, né, as associações de criadores deveriam exigir uma triagem compulsória para os cães com distúrbios relacionados à raça.
O registro dos filhotes deveria ser feito de uma forma dependente da triagem de saúde dos pais. Então a gente teria que fazer com que essas associações fizessem um exame da saúde dos pais para poder dar o registro dos filhotes, né? Seria muito importante que todos esses animais vinculados a esses kennel clubs fossem microchipados. E, obviamente, o mais importante, e nós como veterinários temos que advogar, é a questão de mudar as exigências e os padrões da raça que não priorizem a saúde e o bem-estar dos animais. Os critérios de seleção de cães para reprodução deve ser sempre a saúde e o bem-estar, e nunca, nunca as questões meramente estéticas ou funcionais. E, resumindo aqui, né, o papel de nós veterinários. É muito importante a gente estudar. Hoje existem diversos livros falando sobre essas predisposições a determinadas doenças relacionadas a determinadas raças. Existem diversos livros falando dos problemas relacionados aos cães de raça definida, aos cães de raça pura. Esse livro é muito importante, né? The Genetic Connection. Existem diversos papers falando sobre isso, então a gente precisa conhecer os problemas genéticos relacionados a determinadas raças. A gente precisa aconselhar os tutores, informar os tutores sobre esses problemas. A gente precisa advogar por mudanças nos padrões de raças. Eu já falei isso umas 4 ou 5 vezes aqui ao longo da minha apresentação, mas é muito importante que a gente brigue por isso, tá? A gente também pode trabalhar na área da academia, né? A gente pode pesquisar sobre métodos de melhoramento genético, a gente pode começar a reportar os problemas que a gente encontra, né? Aos kennel clubs daquelas determinadas raças, denunciar as práticas que coloquem os animais em risco e, obviamente, sempre advogar pelo bem-estar animal e talvez até, aí depende do posicionamento de cada um, né? Mas por que as pessoas precisam comprar animais de raças puras ou raças definidas? Por que a gente não pode estimular a adoção e principalmente a adoção dos animais sem raça definida, tá bom? E como conclusão, né? Eu acho que não só os veterinários, mas todos têm a responsabilidade direta com o bem-estar animal. Certas raças, infelizmente, é triste dizer isso, né? Porque nós, como veterinários, nós não temos ódio nenhum a determinadas raças, mas infelizmente certas raças não deveriam mais serem procriadas para fins comerciais, porque elas possuem características inerentes que causam sofrimento ao animal. A gente viu, né, o bulldog, o inbreeding foi tão severo, tão intenso, que mesmo que a gente comece uma seleção natural positiva, né, um outbreeding, pode ser que a gente não consiga melhorar o fenótipo desse animal a ponto de tirar todo o sofrimento que ele tem. É importante dizer que algumas raças definidas foram deliberadamente criadas, né, para ter determinadas características, né? Então, essas características não devem ser perpetuadas pela reprodução contínua. E, voltando ao mesmo assunto, devemos advogar para que os padrões estabelecidos pelas associações de raça mudem e priorizem somente a questão de saúde e bem-estar dos animais. Viver bem é essencial e é direito de todos os animais, tá bom? Muito obrigada, eu deixo aqui o meu e-mail e se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada.